Recentemente eu recebi alguns comentários perguntando como que foi fazer essa transição de carreira de analista de dados para Analytics Engineer. Na verdade, eu nunca parei para pensar dessa forma, como uma transição de carreira. Para mim foi mais uma movimentação, questão de sobrevivência mesmo, porque na empresa onde eu estava, todo mundo do time ali foi mudado para essa cadeira de Analytics Engineer. E se você quisesse continuar empregado ali no time, era aceitar. Então, para mim, foi mais algo imposto do que necessariamente uma transição pensada. Mas, principalmente aí para quem pensa em, de repente, deixar de ser analista de dados para tentar vagas como Analytics Engineer, eu vou linkar aqui nesse vídeo algumas das principais mudanças que eu vejo no meu dia a dia, em ferramentas, em coisas que eu faço entre a análise de dados e o Analytics Engineer. Bom, vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas só para eu me guiar um pouco no meio pensamento aqui e não perder o fio da meada. Uma das principais coisas que eu vejo é em questão de linguagem de programação, né? Quando eu era analista de dados, eu usava muito mais SQL no meu dia a dia. Hoje em dia, eu uso muito mais o Python. Uso SQL também com frequência, eu acho que por ter mais domínio, assim, às vezes eu consigo pensar mais rápido em montar uma query do que montar um código em Python, mas nos pipelines, nos códigos que eu tenho que construir, eu trabalho muito mais usando o Python, principalmente por causa do Spark, né? Então, eu uso o PySpark ali também, do que necessariamente SQL, assim. Eu acho que pro tipo de trabalho que um Analytics Engineer precisa fazer, que muitas vezes é um trabalho mais estrutural, digamos assim, que é criar pipelines, criar processos, criar validações de dados também. Eu acho que envolve um conhecimento de programação que o Python abrange muito mais do que um conhecimento ali analítico para gerar query, gerar relatório, gerar dashboard, enfim, consultas que com o SQL acabam sendo mais rápidas. Então eu diria que a primeira diferença aí, o primeiro ponto para quem visa mudar, né, entre essas duas carreiras é, se você ainda não sabe muito, não domina muito o Python, é começar a estudar mais sobre ele. O segundo ponto é sobre etapas principalmente relacionadas ao ETL, né? Extract, Transform and Load. Extrair, transformar e carregar dados. Aqui eu vejo que o Analytics Engineer ele atua muito bem nesses três aspectos. Enfim, aí vai depender da interpretação de muita gente entender o extract, né, essa parte de extração. Se você entende isso como extrair dados de APIs ou de fontes diversas, dar carga nesses dados num data lake, por exemplo, aí eu acho que talvez não é tanta a pegada. Aqui eu entendo mais como extrair dados de outras tabelas ou de lugares que ainda não tá tão 100% limpo, não tá 100% organizado, transformar e carregar esses dados em tabelas, em coisas mais consolidadas, né? E aqui eu quero fazer um pouco da diferenciação também do Analytics Engineer para um engenheiro de dados convencional, assim. Eu acho que uma das principais diferenças que eu vejo também no meu dia a dia é que um engenheiro de dados, ele tem muito mais a pegada ali de mexer com ingestão de dados, que é isso, né? Ingestão de APIs, ou de aplicativos, ou de softwares, quaisquer, para um data lake, do que eu, no meu dia a dia, como Analytics Engineer. Eu trabalho muito com o dado já existente no data lake, de alguma forma, de algum processo. E o que eu vejo dos engenheiros de dados é que eles trabalham mais nessa ingestão, assim, de pegar de software, pegar de outras fontes, pegar de APIs, enfim, trazer esse dado pro lake inicialmente. Eu acho que essa é uma diferença entre esses dois profissionais, que também acaba aí influenciando um pouco no dia a dia também, principalmente para quem vem de análise de dados, que muitas vezes não tem nem que preocupar com isso, né? O dado só existe ali numa tabela final, a tabela já está bem estruturada, bem limpa, né? Digamos assim. É justamente o trabalho do Analytics Engineer deixar essa tabela limpa e organizada para um analista de dados consumir, né? Então você trabalha um pouco num passo anterior, assim, das coisas, sabe? Eu, particularmente, acabo preferindo. E falando um pouco de prós e contras, para mim a melhor coisa de não ser mais analista de dados é não ter mais aquelas interrupções de coisas urgentes que surgem em cima da hora e você tem que parar tudo que você tá fazendo para investigar, porque um número
tá errado, ou ai, meu número não tá batendo com tal dashboard. Ai, o que tá acontecendo? Que aqui o gráfico do dia pra noite, o número caiu bastante. A gente fala que não é mais meu problema, né? Mas é meio que o meu problema, só que de uma outra forma. Mas essas interrupções, sabe? Essas investigações que às vezes surgem do nada, assim, você tá trabalhando num dia tranquilo e aí do nada, ai, para tudo que você tá fazendo, faz uma consulta aqui, porque a gente precisa arrumar um gráfico para colocar numa apresentação tal. Ou, ai, a gente precisa de um número para levar para reunião de fulano. Isso não é mais problema meu, graças a Deus. Eu odiava esse tipo de coisa, eu odiava quando isso acontecia. Eu não gosto, assim, de ter muita interrupção na minha rotina ali, principalmente num dia, assim, sabe? Mudanças acontecem, assim, acho que é normal ali, você tá numa sprint, você planejou algo e algo mandar no meio, mas era essas coisas que aconteciam num dia, sabe? E aí você tem algumas horas só pra conseguir um dado do nada, e aí você tem que surgir com um número porque alguém pediu. Eu odiava isso. Ainda bem que não tem mais esse tipo de interrupção na minha rotina. Por outro lado, não quer dizer que eu não tenha que ter a responsabilidade, principalmente nessas questões de, o número não tá batendo, ou, por que tá vindo com essa informação parece estar errada, assim. E aí são investigações que são feitas também por um Analytics Engineer, só que eu acho que elas são menos frequentes, porque uma das grandes partes do trabalho do Analytics Engineer é ter ali a supervisão sobre os seus dados. Então, parte do meu trabalho não é só criar uma tabela nova, mas é garantir que os dados dessa tabela estejam consistentes, estejam corretos, estejam ali dentro de um linear do que é considerado normal do comportamento daquele dado. A gente cria muita validação, a gente cria notificações, a gente cria ali formas de estar sempre monitorando. Então, tem uma tabela nova, todo dia tem uma carga de novos dados nessa tabela. Eu tenho ali validações para ver se os dados estão vindo ok, se não está vindo muito dado nulo ou muito dado com uma informação diferente do que era esperado para vir. Se essa adição de novas informações aconteceu da forma correta ou não, teve alguma falha ali no processamento, o dado ainda não está disponível no horário que era para estar disponível. Enfim, acho que são outros tipos de preocupações, de validações, de erros que ainda acontecem, que ainda eventualmente no seu dia a dia pode ser que surja ali uma bucha para você resolver, mas eu sinto que é menos instável do que era quando você é analista de dados, que é isso, tipo, pode vir do nada, por motivos de força maior, tem que parar, você tem que fazer uma investigação só porque alguém tá precisando de um número pra pôr numa apresentação, sabe? Isso pra mim era horrível, eu odiava e ainda bem que eu não tenho mais tanto isso. E por não ter mais tanta essa interrupção assim também, eu diria que um Analytics Engineer, ele é um pouco mais solitário do que um analista de dados. Explicando. Acho que um analista de dados, ele tem muita troca ali com times de negócio, com pessoas que são fora também, né, do ambiente de dados, porque é justamente isso, você precisa entender a demanda da pessoa, para que você precisa de uma query, por que você precisa de um dashboard novo. Enfim, você tem essa troca, você tem que entender ali a demanda do seu usuário final, saber como que você consegue atender aquilo, como que você vai montar ali uma visualização ou um relatório, enfim, seja o que for, para atender uma demanda de alguém. Como Analytics Engineer, eu sinto que o meu trabalho está mais, como eu disse, no backstage, né? Então, eu tô antes ainda da necessidade de chegar para o usuário. Às vezes, o dado nem existe ainda. Então, a gente tem que lapidar, a gente tem que ir nas fontes, limpar, fazer ali os primeiros descobrimentos, assim, de como que a gente consegue pegar uma informação, quais tabelas que a gente precisa consultar, quais joins, quais regras precisam ser feitas. E aqui, eu acho que ainda existe, sim, muita troca com times de negócio, com outras pessoas que entendem mais do contexto geral dos dados, só que é menos nesse viés do, digamos assim, de avaliar a demanda, do tipo, como que você quer que seja o seu dashboard? E mais do tipo, quais são as regras? Se a gente está lidando com datas, tem alguma regra específica? Essa data, ela pode ser maior ou menor? Essa data vai repetir? IDs, enfim, uma série de outras questões que eu acho que entram mais em regras técnicas do comportamento do dado do que necessariamente em como aquela informação vai ser entregue no final das contas, né? Acabo que eu fico ali muito na criação de tabelas que respondam perguntas gerais que podem aparecer. E os analistas, cientistas, enfim, consomem desses dados, dessas tabelas, para assim responderem necessidades de negócio mais frequentes, assim, criar um dashboard, criar um relatório, criar um modelo, enfim. Eu acho que o meu trabalho é mais de backstage
nesse sentido, mas que ainda assim precisa dessa interseção com os times de negócio. É menos reunião de troca de ideias e brainstorming, são reuniões um pouco mais diretas, né, para discutir regras, para discutir formatos, o que atende melhor, o que atende pior, e menos de ficar investigando ou tentando caçar de onde veio o problema. Acho que de forma geral, para mim, pro meu perfil, assim, de pessoa, e pro tipo de trabalho que eu gosto de fazer, eu prefiro muito mais ser analytics engineer. Eu falo que se dependesse de mim, eu não tinha reunião nenhuma no meu dia. Eu cancelava todas as dailies, todas as plannings, todos os rituais, assim, que se tem geralmente em empresas, eu não falaria com ninguém. Eu chegaria, abria o meu Gira, pegava lá um cardzinho com a tarefa, fazia minha tarefa e entregava. Eu só falaria com mais ninguém. Mas, infelizmente, não é assim que o mundo do trabalho funciona e você tem que ter reuniões com pessoas, você tem que trocar ali com pessoas o tempo inteiro. E não que eu seja super antissocial, tá, gente? Eu sou um pouco, mas, assim, é só... Não gosto tanto, mas entendo que faz parte do trabalho também, e o trabalho, infelizmente, envolve a gente fazer muita coisa que a gente necessariamente não gosta. Mas, enfim, acho que tendo em vista o tanto de reunião que eu tinha como analista de dados, eu tenho muito menos hoje como analytics engineer, e eu acho que sobra mais tempo justamente para pensar nessas questões técnicas, pensar no código, pensar ali na estrutura geral de como que as coisas estão funcionando. Enfim, eu acho que é um trabalho mais calmo, assim, nesse sentido. Pra mim, pro meu perfil, pro meu tipo de funcionamento, eu acho que é o melhor modelo possível. Bom, mas foi isso o vídeo. Eu queria passar aqui um pouco do geral, das principais diferenças entre um e o outro. Espero aí ter ajudado pra quem pensa em fazer uma transição de carreira, mas não sabe exatamente se Analytics Engineer é exatamente algo que te interessa ou não. Eu acho que você não precisa ir atrás de uma coisa só porque, é modinha, é o nome do momento, é a profissão do momento, sabe? Para de ser doida. Vai atrás daquilo que você acha que combina mais com você, que você vê ali mais aptidão também. Não é pra qualquer um, tem gente que gosta dessa adrenalina de ficar ali trocando, de ser mais, talvez, presente ali no dia a dia dos negócios, pensar mais em soluções. Tá tudo bem, cada um na sua, não é nenhuma rixa aqui entre profissões, mas espero aí ter ajudado pra quem quer saber um pouco, principalmente da diferença aí entre esses dois tipos de cargos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda bastante. Beijinhos e até a próxima.